Esse corte aqui é patrocinado pela KTO e você ganha até R$100 de bônus para poder apostar com o cupom FUTEBOTECO. Link na descrição. A gente viu um relato seu no podcast do Pode Porco, não foi? Sobre essa questão, mas ali ficou muito na questão do Mauro. Com relação ao Lúcio, também houve problemas ou foi mais tranquilo? Ah, eu vou te cometer vou fazer uma confidência para você. É legal que você esteja falando isso, porque aquele trecho, enfim, eu quando aceitei falar com o Pode Porco, meio que conversou antes, eu falei, não, eu vou falar e vai ser a única vez que eu vou falar sobre isso, foi o que eu falei para eles. E depois que a gente gravou, eu pedi para ser retirado a parte que eu falo do Lúcio. Primeiro porque tinha ficado longo demais, e também acho que não precisa passar 15 minutos falando desse tipo de coisas, e segundo porque o Lúcio, a gente tem semancol na vida, a gente sabe quando a gente não é bem-vindo, mas você chama alguém para tomar cerveja algumas vezes, a pessoa não vai, você percebeu que a pessoa não quer tomar uma cerveja, né? Não é o caso, mas a gente, em 2 anos eu tentei me aproximar mais do que naquela hora e não consegui, nem com o Lúcio, nem com o Mauro. Eu sei que isso não estava no acordo, eu não preciso ser amigo, a gente não precisa ser amigo nem nada. Mas o Lúcio é um jornalista que tem uma trajetória, uma carreira muito coerente. Né? Tudo que ele... Até hoje, ele paga um preço caro por... não sei que tipo de relação ele teve com outros empregadores, mas ele paga um preço caro por hoje não estar em nenhum veículo muito grande e continua fazendo as coisas com uma coerência que eu acho admirável. Se não deu certo na relação comigo, se alguma coisa ali aconteceu foi um dissabor para mim, vai ficar entre nós. Eu, quando entro na internet ou quando eu busco algum tipo de informação e esbarro no material dele, percebo que o trabalho dele tem uma linearidade. Isso, hoje eu não posso mais falar do Mauro. Você acha que ele mudou muito essa... Você acha que ele... Profissionalmente. Existe muito essa visão, né? A gente conversa com as pessoas, a gente trouxe algumas pessoas aqui e que em algum momento, e não foi nem por uma coisa muito provocada, o assunto, por algum motivo, o Mauro César apareceu, né? Às vezes até por relatos das pessoas. E o que eu saco, assim, e conversando não só com as pessoas que vieram aqui, mas com pessoas que acompanham o Mauro, é que sentem que existiu uma mudança de trajetória ali. Eu conheço o Mauro, já conversei com ele várias vezes na minha vida pessoal. Ele já foi importante para mim e para o canal em momentos que foram... como eu posso dizer? Momentos chaves, assim, que a gente precisava de uma opinião de alguém que tivesse experiência profissional para colocar uma matéria no ar, que a gente não sabia se a gente podia ser processado e tal, e ele teve o cuidado e o carinho com a gente de ouvir, de nos dar os direcionamentos, coisa que ele não precisava fazer, porque a gente, principalmente naquela época, pouquíssima gente conhecia o nosso trabalho. Sim. E tal, mas eu também tenho um pouco dessa visão de mudança, um pouco de rota, assim. Que eu acho que ela não necessariamente pode ser encarada como negativa no momento que a gente tá, de que a mídia como um todo mudou, né? O que as pessoas querem consumir hoje é diferente do que elas queriam lá atrás. Em contrapartida, você tem um Lúcio, que é esse cara que você vai achar a coerência 100% no trabalho dele, ele paga o preço por isso. Mas é um papo que eu confesso que eu gostaria de trocar com ele. Assim, eu gostaria de trazê-lo um dia aí, trocar essa ideia. Eu acho que ele se incomoda um pouco sobre isso. O pessoal tá falando aqui, desde que ele assumiu que ele é flamenguista, ele mudou o jeito de trampo dele. É algo que eu queria perguntar pra ele também, se ele considera essa mudança. Enfim. E não teria problema nenhum em mudar, né? E assim, acho que a ESPN Brasil, onde ele fincou pé por muitos anos e onde ele foi parte importantíssima, a ESPN Brasil mudou antes dele, né? A ESPN Brasil depois da Copa do Mundo, depois de 2014, essa transição, a ESPN muda, a ESPN causa um desencanto em muitas pessoas, eu imagino, tô supondo que causou nele também, e fez com que muita gente ali teve que ser forçada a mudar o eixo da sua carreira,
porque viu que a ESPN não era mais a trincheira onde se podia o que antes podia. A ESPN do Trajano, a ESPN onde as coisas, né? A ESPN que levava equipe para transmitir jogos do interior com o mesmo empenho que fazia a Copa do Mundo e tal. E você tem a chegada de um transatlântico como a Fox no mercado, você tem uma questão de perda de direitos de campeonatos, é toda uma questão que de alguma forma impacta na pessoinha que a gente vê na frente da câmera. Isso eu entendo. Mas eu faço sempre uma pergunta, de maneira generalista, que serve para muita gente que está começando, serve para muita gente que tem um trabalho super honesto, mas às vezes tem 500 seguidores, 1000 seguidores, mas faz um negócio sério, assiste muito jogo, pesquisa muito, fala com as coisas com maior honestidade. Se você pegasse um tweet de uma pessoa que tem 500 mil seguidores, 600 mil seguidores, que você discorda muito, e colocasse nesse perfil, que reação você teria, né? Porque às vezes eu vejo uma agressividade, às vezes eu vejo uma forma bélica, uma forma colérica, uma forma deselegante, uma forma despropositada, uma forma arrogante, uma forma prepotente, pedante em algumas pessoas do nosso meio, que coincidem com o fato de serem pessoas que têm um número de seguidores muito alto. E eu acho que essas pessoas precisam ter as pessoas, de alguma forma, entender que elas, às vezes, elas são... pelo fato de elas terem esse número alto de pessoas, a violência da comunicação delas contribui para a violência do todo. E isso, enfim, eu não estou falando... Ou seja, uma atitude de uma pessoa que tem mais seguidor, que é mais severa ali, mais rude, pode gerar também o mesmo sentimento de seguidores dessa pessoa para com o outro. Exato. Que foi alvo dessa você passa a ser parte ativa do problema. Mas eu estou falando de uma forma generalizada. Assim, a pergunta é, esse absurdo que você ouve, essa coisa... não estou falando de ninguém específico, mas todo mundo que já viu e vê colega de profissão que eventualmente fazem uma postagem que é para mexer com a emoção das pessoas, de maneira para mexer com a bilis da pessoa, às vezes intelectualmente desonesta, e a gente propaga, se fosse um iniciante que escrevesse isso, você deixaria de seguir, certo? Sim. Então, por que você não faz quando é um consagrado, né? É a história de, quando é nosso amigo, a gente perdoa. Quando é nosso conhecido, a gente finge que não vê. E eu acho que quanto mais seguidor e quanto mais impacto, quanto mais alcance a gente tem, mais responsável com a moderação a gente tem. Mas estou falando de maneira específica de qualquer um. Especificamente do Mauro, eu lembro sempre de um amigo torcedor do Bahia que ficou muito ofendido quando o Bahia foi rebaixado, e ele viu um tweet do Mauro César falando assim, o Bahia foi rebaixado porque o Juventude ganhou 1 ponto contra o Flamengo com um gramado encharcado. Quando o Flamengo teve que jogar no Alfredo Jaconi com o gramado encharcado, uma coisa assim, ninguém reclamou. Agora tá aí, o Bahia caiu por causa daquele ponto. E tipo, o Bahia não caiu por causa do Flamengo jogar no campo encharcado, né? Então você tem sempre essa coisa, né? Às vezes você encontra esse tipo de... cutucadas, né? Um trabalho reativo. Cara, isso com todo respeito ao Mauro, ele não vai gostar dessa comparação, mas isso é meio olavista. Isso é meio olavista, isso é uma coisa de você distorcer e assim, o Mauro, como eu falei, cara, tenho o maior respeito pela carreira do Mauro, como ele me ajudou pessoalmente aqui no meu projeto e coisas que eu nunca vou esquecer, serei eternamente grato. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é nesse momento do Mauro que eu não via lá atrás, e aí assim, é a questão de todos os pensamentos acabarem em alguma coisa desbocando no Flamengo, sabe? Entendeu? Tipo, tudo... porque o mundo gira em torno do Flamengo. E eu acho que eu entendo essa parada com relação ao
público que ele hoje atua, que tem a maior torcida do Brasil, e isso engaja porque é torcida do Flamengo e tal. Eu entendo a estratégia por trás disso. Mas ao mesmo tempo eu acho um pouco chato, assim. Eu como consumidor. Eu tenho o direito de achar chato, sim, eu acho chato. Tá tudo bem, né? Agora, mas é isso, assim, isso se você for olhar, assim, para entender as estratégias e assim, eu sei que não tem nada a ver o ensinamento do Olavo de Carvalho com aquilo que o Mauro César propaga, são ideologias completamente diferentes. Mas é a questão da distorção. Mas é aquela coisa de você buscar... Esse tweet exemplifica bem, pô. Assim, o Bahia perdeu vários jogos. É isso, assim... mas o ponto contra o Flamengo no gramado, provavelmente tem alguma questão estratégica de audiência, de alcance, de escolha. Isso é legítimo desde que você não, enfim, sabe, aquele tipo de coisa. E aí eu dou um exemplo qualquer aqui. Sabe aquele seguidor que você tem, aquele cara que você acompanha, que torce para um time, pode ser do nosso time mesmo, Palmeiras. E você sabe que tem essa pessoa também. Começa uma conversa de que o time está sendo, 3 erros seguidos de arbitragem a favor desse time. Aí, em vez de você falar assim, vou fazer aqui um dossiê com as vezes que aconteceu o contrário, ou quando o seu time é prejudicado, aí você reclama que, quando aconteceu o contrário, ninguém falou nada. Que é um tipo de releitura do que aconteceu no passado que... Não, e é sobre uma ótica muito defasada. Né? E é sobre uma ótica muito defasada, porque assim, o campeonato inteiro foi totalmente dono, não teve erro de arbitragem contra ninguém, não teve outro ponto que o Bahia poderia ter deixado de ganhar se não fosse um erro. A única coisa que atrapalhou o Bahia foi o jogo contra o meu time num jogo alagado que não deveria ter acontecido. É um negócio muito simplista que a pessoa que não faz uma reflexão, ela abraça aquilo e fala, não, é verdade. Olha só, não parei pra pensar. É uma coisa, então por isso que eu falo que é olavista, porque você pegar uma coisa muito mais complexa do que ela realmente é, transformar numa coisa simples e palatável para a maioria das pessoas, e quem discordar daquilo é hate.